Precisa de uma resposta de Deus? Então, você precisa estar conectado ao que a Bíblia diz. Ouça agora uma mensagem com o pastor Luciano Archila. O texto que Deus coloca no meu coração hoje tem muito a ver com aquilo que as pessoas estão falando de você, pensando sobre você. Tem gente que, ao te ver, ao lembrar de você, não aposta nenhuma das suas fichas. Mas vamos ver o que a palavra de Deus fala a seu respeito, a meu respeito. 1 Samuel capítulo 17, a princípio, 4 versículos do trecho sagrado, que diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Queridos ouvintes, telespectadores do YouTube, são palavras de alguém que não conhecia o Deus daquele que ele estava ameaçando. Palavras de um soldado diferenciado, é verdade, mas um soldado diferenciado do exército inimigo do povo de Deus. Alguém experimentado militarmente falando, alguém que contra o mais experiente dos soldados de Israel ainda levaria uma vantagem muito grande, porque era soldado ou foi ensinado nas artes do exército desde sua meninice. Ninguém poderia ter qualquer chance contra ele, porque ele ainda era um homem gigante, musculoso, cheio de estratégia e, acima de tudo, confiante. Mas era uma confiança arrogante, baseada no tamanho que tinha e no treinamento militar que adquiriu ao longo dos anos. E ele falava com quem? Contra quem? Contra um menino que só tinha boa aparência. Não tinha experiência militar, não tinha nenhum contato com as estratégias do exército, porque ele era um pastorzinho de ovelhas, alguém que talvez não tivesse nem idade ainda para estar no campo de batalha. Mas o que diferenciava Davi de Golias era a fé que cada um tinha. O gigante, ele tinha a sua fé nas qualidades que possuía. Já Davi, o menino desprezado, em pleno campo de batalha, diante de todos os olhos, tinha Deus. No seu local de trabalho, além da dedicação que sempre empenhou para cuidar dos negócios da família, ele tinha uma harpa, talvez outros instrumentos musicais. E nas suas horas de folga, ou enquanto trabalhando o tempo permitia, ele conversava com Deus dedilhando os seus instrumentos musicais. Enquanto gigante Golias passava o seu tempo treinando, aguçando sua pontaria e coisas do tipo, ficando cada vez melhor como soldado,
Davi conversava com Deus. Enquanto um estreitava intimidade com as habilidades militares, o outro fazia isso para adquirir habilidade de intimidade com Deus. Estas eram as grandes diferenças. O fato é que o que aqui começa em 1 Samuel capítulo 17 é uma afronta, é um desprezo. Eu não quero me prender hoje à história de Davi e Golias. Não quero nem analisar o contexto anterior, posterior, contudo não quero arrancar o texto dos seus contextos, porque isso fere a capacidade exegese, hermenêutica, mas eu acredito que hoje cabe muito bem nós isolarmos esse trecho bíblico para olhar nos seus olhos agora, ou para narrar aos teus ouvidos, que você não é qualquer pessoa, que você não é apenas uma pessoa de boa aparência ou não, você não é apenas uma pessoa que lutou na vida e conquistou alguma coisa, ou você não é uma pessoa considerada tão somente que não teve sorte. Você não é uma pessoa que talvez não tenha lastro ministerial, que não tenha um sobrenome importante. Você é alguém que Deus ama. E alguém que tem conquistado ao longo do tempo uma intimidade com Ele. Verdade que tem dado algum trabalho a Deus, assim como eu. Mas nós estamos fazendo o que precisa ser feito. Nós estamos olhando para a palavra de Deus. Crescendo em fé, não tudo de uma vez, mas um pouquinho a cada dia. Estamos aprendendo através das experiências, não apenas das experiências boas, mas também daquelas que não foram tão boas assim, mas que têm exportado para a nossa vida lições incríveis. Nós até não podemos ter o que às vezes os nossos inimigos têm, poderio econômico, capacidade adquirida nas faculdades da vida. Podemos até não ter essas coisas, mas que o mundo não nos despreze, porque nós temos algo que o mundo não tem, que é a presença de Deus na nossa vida. Então eu quero a sua atenção de presente para mim hoje. Aliás, é Deus quem está pedindo a tua atenção para te dizer: não deixe ninguém desprezar você. Porque quando um monte de língua se prepara para falar da gente, um monte de dedos se levanta para apontar a nossa vida, está em curso uma estratégia maligna para destruir a nossa autoconfiança e a confiança do alto. Eu explico. É necessário e é fundamental que nós confiemos em Deus. A isso chamo a confiança do alto. Mas não podemos desprezar a autoconfiança. Não a autoconfiança arrogante, aquela que tira Deus da jogada. Porque qualquer pessoa que se sente, é como se Deus olhasse e dissesse: não é necessária a minha presença, já que Ele pode, já que Ele tem, já que Ele vai, já que Ele acha que consegue sem mim. Mas é aquela autoconfiança que fala da nossa autoestima. Nós podemos aprender algumas coisas sim, até mesmo com os nossos inimigos. E uma das coisas que nós podemos levar em consideração quando se trata de Golias é que ele era alguém que confiava em si. E por que ele confiava em si? Porque ele tinha se preparado durante toda uma vida para ganhar aquela batalha. Aliás, aquela batalha para ele se apresentava naquele momento como algo que não estava nem na categoria de desafio. Diante dele estava uma criança, um adolescente, alguém que não tinha, como disse no começo, treinamento, experiência alguma. Mas ele era uma pessoa que confiava em si. Por suas palavras, a gente percebe isso. Teve coragem para enfrentar quem quer que se levantasse. Foi Davi aqui no texto em tela? Sim, foi Davi, mas poderia ter sido alguém com capacidade equivalente. Ele estava ali disposto a lutar.
Isso a gente pode aprender, inclusive, com os nossos inimigos. A perseverança que muitos deles têm, a capacidade de confiar em si, a autoestima que determinadas pessoas têm. Isso é bonito, isso é legal, mas que nada disso tome o lugar da maior confiança que a gente tem que ter, que é a confiança em Deus, que fala a respeito da nossa fé. Então, quando alguém disser para você que você é fraco, diga no rosto do gigante que o teu Deus é forte. Quando alguém sugerir que você não vai, rechace a ideia imediatamente, dizendo que é Deus quem te leva onde você precisa chegar. Quando alguém disser para você, você não tem capacidade porque você não tem, na hora diga, eu posso até não ter, mas quem tem tudo está do meu lado. Quem pode me dar aquilo que eu não tenho está comigo, que é o meu Deus. Que ninguém despreze você. Quando você estiver diante de uma leitura que está sendo ditada por um médico, por exemplo, e quando vier um diagnóstico, quase que uma sentença, você vai dizer, a última palavra quem dá é o meu Deus. Nunca deixe ninguém diminuir você, porque você não é pequeno. Nunca deixe ninguém dizer que você não tem condições, porque existe alguém que te dá toda a condição que você precisa para vencer na vida. Nunca, nunca, absolutamente nunca, rechace a ideia imediatamente. Na minha família acabou de chegar um diagnóstico de endometriose. Uma situação de saúde que dificulta em muito a capacidade de engravidar. E essa pessoa tem sonhos. E um dos seus principais sonhos, uma pessoa nova, é a de ser mãe. Diante daquele diagnóstico, primeiro momento lágrimas, choro, mas eu acabei de dizer para essa pessoa, enxuga tuas lágrimas. Quem dá a última palavra é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Num primeiro momento, diante do impacto, seja de um desprezo que você vive, de um diagnóstico que você toma conhecimento, não sei. Primeiro momento, está lá, está valendo, é um impacto, dá até para sentir uma tristeza, mas num segundo momento tem que se levantar em fé. Tem que dizer, eu não posso, mas tem alguém que pode. Eu não tenho, mas tem alguém que tem. E esse alguém que pode, que tem, que vai me levar onde eu preciso, está comigo, está disposto a lutar comigo. Está disposto a enfrentar os desafios, as batalhas. Interessante que no livro de Isaías, capítulo 43, nós temos uma promessa que todos nós devemos tomar posse. Que quando a gente passar pelas águas, elas não nos submergiriam. Que quando passarmos pelos rios, eles não nos cobririam. E que quando passássemos pelo fogo, a chama não arderia em nós. Essa é uma promessa que a gente tem que tomar posse. Agora, você percebe algo dentro da promessa? Quando a gente passar pelos perigos, quer dizer que a gente vai passar pelos perigos. Deus não está dizendo nesse trecho que Ele vai nos impedir de passar pelas águas, de termos que nadar no rio e de termos que passar no fogo, que são, na verdade, indicações dos muitos problemas que a gente pode viver na vida, dos desafios que vão se apresentar diante de nós. O que Ele está dizendo é o seguinte, eu não impeço vocês de passarem por esses momentos, mas uma garantia eu dou, que eu vou estar com vocês, protegendo vocês dos perigos dessa vida, estando com vocês, dando no momento da minha presença na vida de vocês a estratégia, apontando a direção, mostrando o caminho, acendendo uma luz em meio à escuridão, dando uma instrução em meio ao desespero. Então, o gigante desprezou Davi, e Davi também tinha essa confiança que vinha do alto. Os versículos posteriores, nós vamos ver que ele rechaça
Ele critica a ameaça inimiga. Ele é quem faz, portanto, a ameaça e a previsão pela fé no que aquilo ia dar. O que ele diz no versículo de número 45? Presta atenção. Davi, porém, diz, esse porém aqui está dizendo o seguinte: Davi não se contentou e nem aceitou o desprezo, a rejeição, porque ele sabia quem era o Deus dele. Então Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Veja a confiança do menino. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você percebe? A autoconfiança e a confiança do alto trabalhando juntas. Que não basta saber que existe um Deus que pode fazer. É necessário que entendamos, ou que possamos entender, que nós, através da nossa fé, chamamos Deus para essas batalhas. Não é uma coisa apenas para falar a respeito da vida das outras pessoas. É para aplicar na nossa própria. É para entender que o nosso Deus, assim como esteve com Davi, Ele estará conosco também nas batalhas que nós vamos enfrentar, que nós estamos enfrentando na nossa vida. Então eu dirijo mais uma vez a palavra para você, para dizer que a tua história não termina assim. Há quem tenha apostado que você nunca vai ter nada na vida. O filisteu fez a mesma coisa com Davi. Não esquenta a tua cabeça, porque a boca fala. O principal objetivo, a principal função, melhor dizendo, da boca é falar. O inimigo fala o que quer. Tem problema nenhum, ele tem boca, ele vai falar, ué. Agora, a nossa fé vai rechaçar esse tipo de profecia contra a nossa vida. Está cheio de gente, não faltam pessoas para dizer, para desacreditar da gente, mas Deus está mandando eu lhe dizer hoje: confiança, entrega a tua vida e entenda pela fé que a tua história não termina assim. Até as lágrimas que você está derramando nesse momento vão incrementar o testemunho que você tem para contar daqui a pouco. É isso mesmo. E eu disse para essa pessoa, das pessoas que estão perto da gente, daquelas que nós conhecemos, endometriose não impediu essas mulheres de serem mães. Isso também não vai impedir você, porque a nossa fé, ela vai rechaçar, ela vai combater aquilo que saiu no exame. E vamos ver quem tem mais força. Quem tem mais força vai ficar de pé, vai prevalecer. Igual no arraial. Quem foi que prevaleceu? Os versículos posteriores vão dizer que aquilo que Davi determinou, em contrapartida com aquilo que anteriormente o gigante tinha dito, foram as palavras de Davi. Não é que a pontaria de Davi era tão boa assim. É que existia um Deus que deu direção àquela pedra que derrubou o gigante naquela ocasião. Não se trata das tuas habilidades, tua capacidade de ganhar dinheiro, de fazer negócios. É que existe um Deus sobre a sua vida. As pessoas olham para você e dizem assim: veio do nada, e por que está alcançando tudo isso? Porque elas estão olhando humanamente, assim como Golias. O teu segredo está revelado. Aliás, a palavra está revelando o segredo hoje dos incapacitados, daqueles que estão vencendo mesmo não tendo capacidade, daqueles que estão prosperando mesmo tendo uma história triste. É Deus quem faz a diferença. Se não fosse Deus na nossa vida, não valeria de nada o nosso certificado, os nossos diplomas não teriam nenhum efeito.
mas é Deus sobre a nossa vida. Para terminar, não deixa ninguém dizer que você não vai, porque você vai. Não deixa ninguém sugerir que você não pode, porque você pode. Não deixa ninguém frustrar os teus sonhos. Continue a sonhar, porque o meu Deus manda eu lhe dizer que Ele hoje está chancelando os teus sonhos. E Ele está pedindo, inclusive, para algumas pessoas retirarem alguns sonhos que foram engavetados, para desenterrar alguns sonhos que foram aterrados. Assim diz o Senhor: eu vou trabalhar com você, já estou trabalhando com você. Você vai vencer esse gigante, essa situação. Você vai vencer essas pessoas que tanto têm te afrontado. E por quê? Porque você tem Deus na sua vida. Ele está com você nesse momento. Então, em nome do Senhor Jesus, você já venceu. Não é que você vai vencer, não. Pela fé, você já venceu. Uma bonita canção agora, e eu já volto para juntos nós orarmos enquanto você reflete. Ei, não fica assim. Solidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu no seu lugar. Acredita, ele é a vida. Não estou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe um Deus. Ele vai lhe estender a mão, lhe abraçar e acalmar o seu coração. Ele vai lhe levantar do chão, estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer pra lhe salvar.
Senhor nosso Deus e Pai todo bendito, louvores, honra, glória e gratidão ao Senhor. Nós tributamos, meu Deus, a nossa gratidão ao Senhor hoje, por tudo que vivemos através da sua palavra agora. Algumas coisas não faziam sentido antes desta ministração, mas depois das orientações, meu Deus, a gente percebe sim, faz sentido, porque faz com que sejamos incentivados a agir por fé e não por vista. Está aí, meu Deus, o grande obstáculo na vida dos crentes, a dúvida, o achar, meu Deus, que não vai dar mesmo porque não tem dinheiro, porque não tem qualquer outro tipo de condição, porque não pode, porque está naquele lugar onde os rejeitados ficam, meu Deus, ali encarcerados. A gente vai perdendo as oportunidades na vida à medida em que a gente não age com a nossa fé. Então, nesse momento, meu Deus, nós só queremos te agradecer, porque hoje ficou bastante claro que não somos pequenos. Hoje ficou bastante claro, meu Deus, que não somos fracos, porque o Senhor está na nossa vida. Tudo é possível ao que crê. A sua palavra nos diz que não existem impossíveis para o Senhor. Permita-nos hoje viver essa coragem que emana do trono, que atinge a nossa vida, que nos coloca de pé, que nos dá disposição para lutar, para enfrentar. Não que a gente vai se livrar das situações difíceis, mas nós seremos triunfantes nelas. É isso. Cada troféu que a gente vai levantar, meu Pai, vai ganhar um sabor especial. Nós vamos saber que aquelas vitórias, meu Deus, elas foram alvo de muita gente, meu Deus, que não acreditava na gente. A incredulidade, meu Pai, a incredulidade alheia, que vai apontar para a nossa vida. Seremos alvos, meu Deus, dessas pessoas. Elas vão apostar tudo que tem e o que não tem, que a gente não vai chegar lá. É isso que vai dar, meu Deus, um sabor diferente às nossas vitórias. Só nos ajuda com algo que a gente, meu Deus, talvez por inteligência seja a única coisa que a gente deve pedir. Nos ensina e nos ajuda a ter coragem diante dos Golias da vida. Davi, meu Deus, não estava muito longe das conquistas, só estava a um gigante de distância. Se a gente superar essa situação, a gente vence, a gente acessa o prêmio. Mas quantos, meu Deus, que estão simplesmente com medo e não dão esse passo de fé? Está ali, a vitória está ali, só basta superar esse problema. Oh Deus, então eu lhe peço, eu te peço, meu Deus, até mesmo em nome de muitos ouvintes, que essa coragem possa ser vivida por cada um dos teus servos no dia de hoje. Não nos falta recursos, meu Deus, pois a tua palavra é todo recurso que a gente precisa. E me parece, meu Deus, que agir com sabedoria é saber o que não vai acontecer, mas confiar com quem está com a gente. Obrigado, meu Deus. Que a fé seja restaurada hoje, porque para ter esse entendimento precisa da fé restaurada. Tua palavra é a restauradora da nossa fé. Se aconteceu com alguém lá atrás, tem potencial para acontecer com a gente aqui e agora. Nós vamos vencer, meu Deus, pela nossa fé, diagnósticos contrários. Previsões dos nossos inimigos, meu Deus, serão vencidas. Elas não se concretizarão. Porque o que tem potencial, meu Pai, para fazer acontecer aquilo que sai da nossa boca. Não somos nós quem iremos tombar no campo de batalha, mas serão
nossos inimigos, que estão na forma de situações difíceis para vencer. Nossa luta não é contra as pessoas, ela é, meu Deus, contra as potestades dos ares. Nós vencemos no mundo espiritual as coisas espirituais. Colocamos por terra hoje, meu Deus, e em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo intentou sobre a nossa vida, todo veneno que foi solto na seta que atingiu. Em nome de Jesus, tua palavra é o antibiótico. Essa oração também é, meu Deus, para curar todo mundo que se sente menor do que é, incapaz. Faz essa confiança voltar agora na vida dessa pessoa. Não apenas a confiança do alto, mas a autoconfiança também. A gente não vai, meu Deus, se a gente não acreditar que podemos, porque o Senhor está do nosso lado. Encha-nos, meu Deus, de coragem mesmo, que é só disso que nós precisamos. Coragem essa pessoa que está agora, meu Pai, num leito de hospital. Coragem essa pessoa agora que recebeu diagnóstico desfavorável. Fala com essa pessoa que está humilhada agora financeiramente, que a situação dela vai mudar. Se ela agir com a fé dela, vai mudar. Eu creio que vai mudar, meu Deus, porque a tua palavra me faz acreditar. Quando eu vejo que a confiança do alto e a autoconfiança que existiam na vida de Davi fez com que ele superasse o inimaginável. Era impossível vencer aquele gigante, humanamente falando. Eu acho que até os soldados, meu Deus, de Israel estavam apostando suas fichas em Golias. Então, meu Deus, contra tudo e contra todos, em nome de Jesus, dá vitória hoje para o seu povo e especialmente para as pessoas que creem. E todas essas coisas eu te peço e desde já as agradeço em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Ah, meu amigo, que céu, que fé, que palavra, que Deus, que esperança. É o Espírito Santo fazendo o seu trabalho dentro da gente, nos mostrando que é possível sim. Lucas capítulo 1, verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por mais maluca que a promessa apontada na tua direção, existe a possibilidade dentro dela. Ela só pode ser anulada se o espírito da dúvida tomar tua mente, a tua cabeça. Do contrário, a palavra vai se cumprir na tua história, em nome de Jesus. Se você quiser ajudar a Rádio Gospel Capital, nós temos uma associação que está a 1000 por hora, e a gente só não consegue pisar mais no acelerador por causa dos recursos. Nós queremos a tua ajuda para abençoar a Associação Paz para Todos, para custear tudo que nós temos aqui na nossa rádio também, para que essa palavra não deixe de ser pregada, para que você não perca esse acesso. Abençoe a Rádio Gospel Capital através do Pix, chave celular,
11 9 6767 3553. Se você puder e, claro, se você quiser. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Sempre digo por aqui e jamais me cansarei de dizer: a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Em instantes, programa do pastor Edson Bispo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.